Na Escritura, na Sagrada Escritura, o pecado, meus irmãos, é algo muito, muito, muito grave. É bastante diferente da mentalidade que existe hoje em dia. Hoje em dia, mesmo no meio cristão, o pecado é visto apenas como uma fraqueza. A carne é fraca, usamos esse texto inadvertidamente, com uma parcela muito grande de indulgência em relação ao erro. Pecados são tolerados dentro da igreja, mesmo quando não há nenhum arrependimento, nenhuma dor por eles. Pecados são nutridos na nossa vida até o ponto deles envelhecerem, deles se fossilizarem em nós, e nós os termos abrigados em nossas almas como bichinhos de estimação, e nós olhamos para essas coisas e dizemos: quem é perfeito? Quem não erra? Não é assim que nós fazemos? E olhamos para os pecados de outras pessoas e achamos muitas vezes isso normal, comum, e nós aos poucos, por pertencermos a uma sociedade que não conhece a palavra de Deus, que não tem intimidade com a mente de Deus, que não conhece a mente de Deus e não conhece a sua palavra, uma sociedade secularizada, nós perdemos a capacidade de nos indignar contra o pecado e chorarmos arrependidos quando nós o cometemos. Perdemos isso. Isso desapareceu do nosso meio. Nós olhamos para coisas horríveis que acontecem na sociedade, olhamos para coisas horríveis que acontecem na nossa família, olhamos para comportamentos horríveis, às vezes até adotados por nossos filhos, olhamos para coisas horríveis que às vezes são adotadas, comportamentos horríveis que são adotados até por irmãos nossos na fé, e nós vemos essas coisas e sequer uma ruga de preocupação ou de indignação surge no nosso rosto. Na Bíblia, meus amados, não é assim que Deus vê o pecado. Na Bíblia, a palavra de Deus pinta o pecado com as cores mais tristes, terríveis e assustadoras que nós podemos imaginar. Na Bíblia, o pecado é tido como a maior desgraça que caiu sobre a humanidade. A causa de todas as misérias, de todas as destruições, de todas as tristezas que nós podemos conhecer na história humana. E pior do que isso, a causa da separação eterna do homem em relação a Deus, a causa da condenação sem fim do homem que morre em seus pecados, longe de Deus. É a pior desgraça. O que é assustador é ver hoje em dia que a pior desgraça que pode recair sobre alguém, que é viver no pecado e morrer no pecado, é motivo de brincadeira na boca das pessoas hoje em dia, inclusive no meio cristão. A palavra de Deus diz em Isaías 59, 1 e 2, abra sua Bíblia, veja isso, Isaías 59, 1 e 2, a palavra de Deus fala sobre o pecado, num dos diversos textos que trata desse assunto. O texto diz assim, Isaías 59, Isaías é um profeta bastante eloquente em todos os assuntos que ele trata, e ele diz assim no capítulo 59, no seu livro, Isaías 59, 1, veja o que diz: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas iniquidades separam vocês do seu Deus.
O nome disso é infelicidade. As pessoas são infelizes, as pessoas estão experimentando uma danação presente e experimentarão uma danação futura e perene por causa dessa separação delas em relação a Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouve. O pecado é grave porque ele cria essa barreira intransponível entre o homem e Deus. E o pior é que o homem pode construir essa barreira, mas ele não pode removê-la. Esse é o grande problema da humanidade. Nós podemos construir essa barreira, aumentar essa barreira, torná-la mais alta, maior, mais grossa, mais densa, mas nós não podemos removê-la. E é nesse ponto que nós chegamos então à necessidade da morte de Cristo. É nesse ponto que nós encontramos a importância da morte de Cristo, porque é somente através da morte de Cristo que esse problema, que é a maior desgraça que está sobre a vida do ser humano, pode ser solucionada.